diz isso, os olhos deles são como chama de fogo, seus cabelos brancos como a lã, suas vestes. Que bênção, né, queridos? Esse tem que ser o nosso desejo constante. Os olhos do Senhor nos constrangem, né? Não adianta. A pessoa pode estar perdido, pode estar meio frio, mas quando a gente consegue conectar os nossos olhos com os olhos do Senhor, tudo na nossa vida muda, se transforma, né? Então, queridos, eu queria fazer algumas indicações aqui, pegar um livro para vocês aqui. Eu quero falar um pouquinho desse livro. Queria indicar a todos vocês, todos que puderem estar assistindo, comprar esse livro, adquirir esse livro, do Dairon Millen. Eu tenho sempre falado nesse livro, Vocação, escrevendo sua assinatura no céu. Tá? Você, né, eu acredito que todo cristão tem que ser um bom leitor. Né? Ele tem que, primeiro, claro, buscar a Bíblia, é o livro principal. Né? E bons livros. Livros que nos tiram da zona de conforto, livros que abrem nossos olhos na revelação dentro da palavra. Deus instituiu alguns para mestres, né? Deus instituiu, deu dons aos homens, palavra de conhecimento, sabedoria. Então são livros com referências muito fortes da Bíblia e vai te fazer ter uma visão sobre aquilo que a gente vai comentar aqui nessa noite. Queria também apresentar o Milton Azevedo Andrade, um psicólogo, psiquiatra. Se você puder adquirir esse livro, nós vamos entrar num processo forte de libertação, né? Nessa retomada de igreja, estando presencial, né? A gente vai ter que lidar com aqueles grupos que, vamos lá, o grupo que topa tudo, mas tem aquele grupo que anda no medo, anda no temor, tem aquele outro grupo também que não vai querer ir, que vai querer dar mais um tempo. Eu queria que você adquirisse também na sua biblioteca Vida em Abundância, né? Através da libertação e quebra de maldições. Seria importante para a sua vida, seu crescimento espiritual. Amém? Queridos, queria que vocês abrissem a sua Bíblia para a gente começar a compartilhar da palavra do Senhor. Amém? Depois pode fazer os seus comentários aí. Queria abrir hoje nossa mensagem, Isaías 43, versículo 10. Abra suas Bíblias comigo. Vamos acompanhar a leitura aí. O tema nesta noite que é exercendo a função de testemunha. Nós precisamos muito exercer essa função, principalmente nesses últimos dias, né? Então Isaías 43, 10, está escrito: Vós sois as minhas testemunhas, testemunhas do Senhor e o meu servo a quem escolhi, para que os saibais e me creais e entendais que eu sou mesmo. Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Versículo 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Glória a Deus. Amém? Então, essa primeira parte, 43:10. Vós sois as minhas testemunhas do Senhor e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e quem criais e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim Deus nenhum se formou, e depois nenhum haverá. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Amém? Amém, glória a Deus. Então, nós precisamos exercer essa função, porque Deus nos chamou, Deus nos escolheu. Apesar desse texto estar falando diretamente sobre a nação de Israel e sobre o Salvador que viria de Israel, por isso Deus criou no mundo uma nação e queria que essa nação fosse sua referência, fosse referência às outras nações. Na sua época existiam 10 nações, né? E no início de tudo havia mais 5 nações mais poderosas do que Israel. Mas Deus escolheu a nação de Israel, Deus fundou a nação de Israel, o amado, que significa, para que pudesse ser referência de justiça, para que pudesse ser referência de paz, né? Por isso que o judeu muito se comunica com a paz, o shalom. Deus queria que essa nação fosse referência do único e verdadeiro Deus. Mas essa nação falhou, né? Deus vai restaurar essa nação. E por isso, nos dias de hoje, Deus edifica
Deus edificou a sua igreja com o mesmo propósito, para que nós possamos testemunhar, para que nós possamos falar desse reino, falar desse amor, falar daquilo que temos ouvido, falarmos daquilo que temos sentido, falarmos, testemunharmos com convicção, porque é isso que uma testemunha faz, né? E vocês sabiam que todos aqueles que aceitam Jesus, eles têm essa função de apresentar, de levar as boas novas do Evangelho, que, né, foi chamado para testemunhar de Jesus. Para que você foi chamado? Testemunhar o quê? Nós fomos chamados para testemunhar de Jesus, testemunhar do seu amor, testemunhar do seu sacrifício, testemunhar com fé, né? Falarmos, nós damos testemunho através da nossa fé. Nesse momento de pandemia, aonde estão as testemunhas de Jesus? Onde estão as testemunhas do reino de Deus? As pessoas vão procurar e vão saber, né, que existe um povo que não está aí atribulado, que existe um povo que tem um estilo de vida diferente, existe um povo que testifica realmente de um Deus que faz, que zela, que é um Deus que é imutável, um Deus que se fala desde o início do mundo, que se fala e vai se falar, né, pela eternidade, um Deus que não muda, um Deus que tem feito maravilhas, né, um Deus que tem feito coisas grandes. Então, queridos, a palavra testemunha no dicionário bíblico, ela vem dizendo uma pessoa que declara o que viu e ouviu. Vai fechando aí, vai amarrando para todo o contexto que nós vamos falar, para que você venha se sentir. Se você não tem dado você não tem se sentido uma testemunha, você não despertou para isso ainda, ou você não tem dado um bom testemunho, né? Porque não tem como dar um mau testemunho de uma pessoa como Deus. O que a gente pode falar mal de Deus? Será que Deus tem feito coisas erradas, né, para a gente dar um mau testemunho? Porque a gente vai dar testemunho de alguém. Então a palavra do dicionário diz: alguém que declara o que viu e ouviu, pessoa que fala da sua experiência com Cristo, de verdade do Evangelho. Então, do ponto de vista comum, no dicionário comum, pessoa que assiste certos atos para os tornar autênticos e legítimos. Pessoas que presenciam um fato qualquer e é chamado para depor sobre o que viu e ouviu do ponto de vista judicial, né? Indivíduo que em juízo dá testemunho. Meu irmão, a gente dá testemunho. Ninguém chama uma pessoa para testemunhar se não é de confiança. Ninguém chama qualquer um. Pessoas com incertezas, pessoas com inseguranças, né, não vão dar um bom testemunho. Por isso que as pessoas que vão em juízo para testemunhar de um crime, elas vão falar do que viu, elas vão falar do que sabe, né? Então, será que Deus, eu tenho encontrado erros em Deus para dar um mau testemunho? Então comece aí a verificar a sua vida, né, para que nós possamos entrar aí, né? Testemunha serve para dar autenticidade. Então, como que você vai dar testemunho daquilo que você não conhece? Como que você vai? Por isso que eu incentivo a ler a Bíblia, né? Leiam a Bíblia sempre. Busque sempre buscar a presença do Senhor em oração, sim, interceder, né, em obras, atitudes, mas o conhecimento de Deus é fundamental. Como que você vai testificar, testemunhar de algo que você não conhece, né? Então, como que eu vou falar com confiança se eu, né? Como que eu vou ter um estilo de vida se eu não conheço esse estilo? Como que eu vou fazer isso? Então, algo importante é que este ato de testemunhar, você precisa entender que não ficou restrito à nação de Israel. Ele é uma função, né, que a igreja hoje, nos últimos dias, tem que fazer. Todos nós temos que testemunhar, né? E a melhor forma de testemunhar é conhecendo a Deus. A melhor forma de você falar de uma pessoa, do que ela é, do que ela fez, do que ela é capaz de fazer, do caráter da pessoa, é conhecendo, é andando junto. Então, o que devo saber para exercer o papel de testemunha? A primeira coisa, queridos, é que temos que entender. Eu queria que você abrisse suas Bíblias em Atos, capítulo 1, versículo 8. Lá está escrito assim, Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder
quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Olha que coisa preciosa. O que você deve saber para exercer um bom testemunho, para ser uma boa testemunha? Primeira coisa é que você deve receber o dunamis de Deus, o poder do Espírito Santo. Ninguém vai conseguir dar um bom testemunho se não for pelo Espírito Santo. Essa é o grande problema dos últimos dias. Pessoas que não estão alinhadas, que não receberam, que não nasceram de novo, não receberam o Espírito Santo. Pessoas onde essa promessa não se cumpriu. Tentam dar testemunho de Deus na carne, não é? E somente com a força da carne. Nós vamos dar um testemunho, claro, através desse corpo físico, mas através de um bom caráter, principalmente transformado por Deus. E só quem tem poder de nos transformar é o Espírito Santo, é Jesus. Glória a Deus. Não é? Porque só quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, que tão de perto os rodeia, é o Espírito Santo que tem essa função, querido. Então, como pessoas que não nasceram de novo vão conseguir testificar da justiça? Como pessoas que sem o poder de Deus vão conseguir pregar o Evangelho até os confins da terra? Não vão conseguir. Vocês podem até ir, nós podemos até ir, mas se não for pelo Espírito, nós vamos fracassar em falar desse amor, nós vamos fracassar em falar desse Deus, nós vamos fracassar no falar do homem Jesus, que morreu, que foi preso injustamente, que morreu injustamente, mas cumpriu o seu propósito pela obediência ao Pai, por amor aos que são seus, que somos nós. Então, queridos, a Bíblia diz que isso é tão importante que em João capítulo 15, versículo 5, Jesus fala sobre a videira, faz ali uma comparação com uma árvore. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Olha o que ele diz lá, João 15, 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podereis fazer. Sem Deus, sem esse Espírito Santo, não poderemos fazer coisa alguma. Por isso que as pessoas fracassam em dar testemunho de Deus. Por isso que as pessoas, elas deslizam sempre, né? Quem tem problema de caráter, quem tem problema com o pecado, vira e mexe, porque elas tentam ser santos pela força do seu próprio eu. Elas tentam vestir o personagem. O Espírito Santo não é assim. Não é? O Espírito Santo não trabalha de fora para dentro, o Espírito Santo trabalha de dentro para fora. Quando é de dentro para fora, é algo que vai se tornar natural. Seus atos de justiça, seus atos de amor, isso vão ser espontâneos, natural. Agora, quando é uma transformação de esfera de fora, de fora para dentro, as pessoas estão sempre desviando, estão sempre dando mau testemunho. Vocês entendem isso, querido? Então, olha só o que Deus fala, é a promessa. E essa promessa foi dada a todo aquele que crê. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como Salvador, receberás o Espírito Santo, receberás poder do Espírito Santo. E é no Espírito que nós vencemos as coisas. Nós não vencemos na força do nosso querer, na força somente do nosso braço. O nosso querer é importante, né? Tem pessoas que querem ser libertas, mas falam assim, olha, eu quero fazer as coisas do jeito que eu quero. Não é assim, irmãos. A gente vai sempre ter que sair do lugar de conforto e ir em direção à luz. Jesus falou assim, eu vos tirei das trevas e vos transportei para o reino de seu divino amor. Até o próprio Jesus lá, Jesus não queria estar na cruz, ninguém quer estar na cruz, ninguém quer sacrificar, ninguém quer sentir dor, ninguém quer sofrer. Mas Jesus falou o quê? Pai, todavia seja feito o que tu queres, não o que eu quero. E por isso Jesus foi liberto, né, entre aspas, do domínio da carne e recebeu o corpo de glória. E ele nos ensina isso, se você quer ser liberto, não seja feita as coisas da sua vontade, não faça do jeito que você quer, faça do jeito que a Bíblia nos ensina, é a vontade de Deus. Amém, queridos? E isso a gente só consegue se for pelo poder do Espírito. Na carne ninguém consegue romper, ninguém consegue falar de Jesus, ninguém consegue expressar esse amor, né, verdadeiro. A gente vai expressar vários níveis de amor. Agora o amor ágape, só pelo Espírito Santo de Deus. Amém? A segunda coisa para a gente se tornar uma testemunha eficaz, sabe o que significa? É começar por Jerusalém. Olha, Deus me deu uma revelação sobre isso. Talvez seja simples para vocês, né? Às vezes muitos doutores, muitos mestres que estão aí conhecem. Mas olha só, o Atos capítulo 1, versículo 8.
está escrito assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Ele fala primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, Samaria e confins da terra. O primeiro passo é Jerusalém. Sabe o que significa a tradução de Jerusalém? A primeira etimologia da palavra, quando a gente fala isso, é a raiz da palavra, tá? Jerusalém é uma palavra, né, que não é da nossa língua. Então, na língua original, a raiz tração do princípio da escrita dessa palavra significa temor, lugar de temor. Eu achei isso tão importante, porque sabe por quê, queridos? Se a gente perdeu o temor por Deus, a Bíblia diz em Provérbios que o princípio da sabedoria é o quê? É o temor ao Senhor. Por isso que tem tantas pessoas, desculpa eu falar, por isso que às vezes nós falhamos, porque nós saímos debaixo do temor, né? É o temor, irmãos, que nos faz ficar na presença de Deus. É o temor que nos faz reconhecer a grandeza de Deus. É o temor que nos faz desviar do caminho mal. É o temor que nos faz fugir da aparência do mal. Tem gente que não foge da aparência do mal só porque não teme. Tem gente que não teme nada, não é? A gente tem vivido uma geração onde pais não sabem ensinar os filhos a temer, sinal de autoridade. Então, cada vez mais se torna uma sociedade onde não teme nada. Não teme a morte, não teme... É claro que o cristão não teme a morte, mas não teme em cometer erros, né? A gente vê bandidos que não temem a consequência de crimes, né? Tem crime que leva 30 anos, tem gente lá nos Estados Unidos, vários países têm pena de morte, mas as pessoas continuam praticando crimes que podem levar à prisão perpétua, pode levar ao corredor da morte. E por que essas pessoas continuam fazendo? É domínio das trevas, sim. É a falta de temor, queridos. A falta de temor leva o homem a fazer o que ele quer, leva o homem a pecar, leva o homem a fazer as coisas sem temer as trevas, sem temer a Deus, não é? A Bíblia diz antes, não temais aqueles que podem matar o corpo e a alma, antes temais aquele que tem poder para matar o seu corpo e ainda lançar a sua alma no inferno. É Deus, a gente tem que ter um temor a Deus, cara. Então as pessoas andam sem temor nesse mundo, né? Toda vez que a gente peca, por quê? Porque a gente não está nem aí para Deus, a Deus não é nada, né? Quando a gente erra o alvo, porque pecado é isso, errar o alvo. Então, Jerusalém, as pessoas já querem pular etapas, né? O primeiro mandamento, por exemplo, é amar a Deus acima de todas as coisas. Tem gente amando mais a si mesmo, amando as coisas naturais. Eu já ouvi de pessoas, gente, que não conseguem... E se Deus tirar esse namorado, se Deus tirar essa pessoa, se Deus tirar a tua filha, eu morro, eu não consigo viver. Tem pessoas que quando perdem as coisas, né, ficam deprimidas, morrem, se suicidam. Queridos, nós precisamos olhar para Deus. Nós precisamos olhar para Jesus. É como essa canção, a Bíblia diz, olhai para Jesus e serás iluminados. Nós precisamos ter os olhos do entendimento, nós precisamos ter a nossa fé fortalecida, e é no Senhor, né? Você chamaria alguém que não fosse de confiança para testemunhar? Olha a responsabilidade que nós temos desse reino. Se você, cara, se você, irmão, irmã, você que está ouvindo isso hoje, você sente isso, que foi chamado para testemunhar? Você já analisou? Você tem testemunhado? Você tem realmente sido verdadeiro nas suas palavras? Quando a pessoa vai lá no tribunal e uma testemunha, ele coloca a mão sobre a Bíblia. Vocês sabiam disso? Tem que falar lá, você jura dizer a verdade, nada mais verdade, somente a verdade, nada dos fatos, do ocorrido. A pessoa bota a mão na Bíblia ali e jura, em nome de Deus, em dizer a verdade. Você tem levado esse legado a sério? Você tem levado essa função a sério de testemunhar? Meu Deus, é algo muito forte. Algo muito forte isso. Você tem levado essa função a sério? Como as pessoas de dentro... Quando fala que começar pelo Jerusalém, como as pessoas de dentro da sua casa te vê? Elas te veem como uma referência de Deus? O que seus filhos falam a seu respeito? O que os vizinhos falam a seu respeito? O que sua esposa fala a seu respeito, marido? Pai, o que seus filhos falam a seu respeito? Mãe, o que seus filhos fazem a seu respeito? Né? Pai, mãe, né? Marido, o que sua esposa fala a seu respeito da sua vida no Senhor? O que seus vizinhos, o que seus parentes falam, seus avós falam de você?
O que é que os comerciantes mudam a sua cidade, a sua localidade? Como que as pessoas olham para você e o que elas se lembram das primeiras coisas quando ela te vê como um homem de Deus. As pessoas que te conhecem, elas testificam que você é uma pessoa de Deus. Como elas lembram de você? Meu irmão, esse legado é muito sério, essa função é muito séria. Nós não temos nada. Se eu for representar de mim mesmo, meu querido, mas eu tenho representado bem aquele que me chamou, aquele que me arregimentou. Será que eu tenho... O problema é esse, que eu tenho que testemunhar dele. E as pessoas, quando olharem para a nossa vida, têm que ver Jesus. Será que quando as pessoas olham para Ayalas, olham para Daniel, olham para fulano, cicrano, eles têm visto Jesus? Não é? Será que temos desenvolvido? Isso é algo que nós precisamos temer. Só quem teme se preocupa com isso, só quem teme faz essas perguntas, só quem teme entra dia e sai dia, a gente busca melhorar, né? A gente busca ser Por isso que Jesus falou, sei de meus imitadores, assim como eu sou do Pai. Por isso que Paulo falou, sei de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Pastores sem referência de Deus, pastores que não pregam a verdadeira palavra, que não falam a verdade, pastores que falam aquilo que a ovelha quer ouvir, né? Porque tem medo de perder a ovelha, porque tem medo de perder o dízimo da ovelha. Nós precisamos ser referência dos céus, queridos. Nós precisamos ser referência dos céus. Naquele grande dia, Deus vai nos cobrar isso. Amém? Terceira coisa que nós precisamos saber para exercer uma boa função de testemunho sabe o que? É uma motivação. Eu fico motivado, sabe por quê? Porque toda criação, está escrito em Romanos 8,19, toda criação espera pela manifestação dos filhos de Deus. Toda criação, tudo. Você pensa o quê? Quando fala de criação, aqui está dizendo todas as coisas são criadas por Deus, a pedra foi criada por Deus, é inanimada, A Bíblia diz que se nós não clamarmos, até as pedras clamariam. Olha só que coisa, os animais, queridos, as ações injustas, tem gente que maltrata tanto os animais, né? Tem gente que maltrata o meio ambiente, que é inconsequente, tem gente que maltrata o seu próprio corpo, o templo do Espírito Santo. Não é? Então existem várias formas de a gente manifestar um bom testemunho daquilo que nós falamos que cremos. O problema é que a gente fala que crê, mas Jesus chamou a atenção disso. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Não é? Então honrar a Deus não é nas palavras. Eu estou cansado de falar isso para muitos irmãos, para muitos dos meus discípulos. O povo hoje está de saco cheio, queridos. Desculpa falar a expressão. Estão esgotados de ouvir palavras. Eles querem ver testemunho. Os grandes evangelistas disseram isso. Pregue a palavra de Deus. Se necessário for, fale. As pessoas querem ver manifestação verdadeira de amor. As pessoas querem ver realmente o levante e ande, o poder. Os sinais seguirão a todos aqueles que crerem. Não é? Hoje o que mais tem pessoas explosivas, sanguíneas. Pessoas que não podem, a gente tem que controlar o nosso nível de palavra. Pessoas que não aceitam ser exortadas, pessoas que não aceitam ser corrigidas. Pessoas que não aceitam, né, o pai chamar teu pai. Hoje, olha só, tem pais aí que não podem levantar um pouquinho a voz. Se o pai negar ali o filho de sair, se o pai negar, o filho é capaz de bater nos pais. Olha como estão as coisas, irmãos. E como que a criação vai se converter, queridos? Como que os lá de fora vão se converter se aquilo que a gente fala a gente não vive? Então nós temos a responsabilidade de levar esse evangelho, levar fé, levar esperança, levar justiça, levar paz, levar alegria. Nós temos que testemunhar disso. Amém? Glória a Deus. Então, uma coisa muito forte quando eu estava meditando é que João Batista, olha só que coisa forte, né? João Batista não conhecia Jesus, mas a Bíblia diz que ele foi chamado e enviado por Deus para dar testemunho da luz, para dar testemunho de Jesus. Aleluia. Eu quero começar a encerrar aqui trazendo essa reflexão, essa aplicação. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 6, queridos:
houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho, a fim de dar testemunho da luz, para que todos cresçam por meio dele. Olha só, queridos, você pode dizer assim: eu nunca vi Jesus, mas a gente vê as obras dele, né? Eu nunca vi o Espírito Santo, mas a gente sente a presença dele, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo é como um vento, a gente não vê, mas a gente sente as suas obras, as suas ações. Aleluia. João Batista não havia conhecido Jesus, mas veio testificar de Jesus, da luz. Será que nós temos revelado luz? Mais bem-aventurado aquele que crê sem ver. Jesus disse que em teu nome faríamos obras maiores do que ele fez. Aleluia. A minha oração é para que se levante o João Batista, pessoas que nunca viram Jesus fisicamente, mas que dão testemunho dessa luz, que são referência para muitos que estão perdidos nas trevas, sem direção. Mas quando olhar para você, quando olhar para mim, elas vão ver luz. E a luz só faz diferença no meio das trevas. Trevas, no meio de trevas não faz diferença, mas um pequeno... Ah, pastor, mas a minha fé é muito pequena. Não tem problema, querido. Nada começa grande. Nem Jesus veio como homem 100% espiritual. Jesus nasceu de mulher, foi crescendo em estatura física. A Bíblia diz que cresceu em moral, né? Estaturas físicas e espirituais. Jesus foi amadurecendo com o tempo. Mas a gente só cresce, só amadurece se prosseguir, não é? Então nós temos ele como referência. Será que as pessoas têm olhado para você nesse tempo de pandemia e têm achado paz? Querido, vale a pena. Vale a pena. Tem tanta gente se desviando, meu Deus, perdendo foco. Né? Perdendo foco. Eu vejo gente, meu Deus do céu, né? A meta de João Batista, sabe qual é? Fazer Jesus conhecido. Dar testemunho da luz é fazer Jesus conhecido, é fazer diferença no meio das trevas. Então, querido, quando as pessoas falam de você, o que ela fala? Cara, hoje nós estamos no tempo, né, da mídia, da web. Existe tanta gente, querido, eu pego tanto no pé com isso. Pessoal, eu não sou contra, você quer ganhar dinheiro, quer ficar popular com as mídias. Então tem gente que posta o dia inteiro sua vida pessoal. Mas sinceramente, cara, você tem testemunhado de Jesus, tem pessoas que não dá para saber se elas são de Cristo ou não. Quando as pessoas olham para você, elas reconhecem você que é aquela menina doidinha. Eu brinquei com uma hoje, fofinha, você é tão fofinha. Você é aquela que faz brincadeira. Você é aquela influenciadora digital. Nós somos chamados para influenciar pessoas para Jesus, cara. Nós somos chamados para falar. Tem pessoas que nem falam em Jesus. E eu quero dizer isso aqui para você. Não é porque você, primeiros da casa, né? Porque o juízo começará dentro da igreja. Então, primeiro pelos da casa, aqueles que me conhecem, né? Os que são de dentro da casa. Tem muitos dentro da minha casa, dentro dos meus discípulos, que vivem nas mídias sociais. Meus filhos são um deles, minha filha é uma delas. Né? Meu filho não gosta tanto, eu não gosto tanto. Mas existem os meus que ficam. Eu sempre faço questão de fale de Jesus, cara. Fale de Jesus. Só que isso não pode ser algo porque eu estou falando e cobrando para você, não. O cara tá lá no TikTok, fala de Jesus, faz brincadeiras, mas nós precisamos ser pessoas que têm humor. Nós não podemos ser aquele santarrãos e que tem que ser de cara amarrado. Não existe isso. Eu nunca fui a favor disso, né? Nunca fui a favor disso. O evangelho tem que ser seriedade. Eu já vi pessoas falando assim, eu não consigo enxergar um Jesus dando risada. Que isso? É muito, né? A cosmovisão terrível isso. Mas, cara, eu tô falando de essência. Não é para você agora porque o pastor te exortou, o pastor tá dando uma palavra que você vai mudar, porque se for pela carne você não vai conseguir testemunhar, porque o testemunho de Jesus é eterno. Você vai conseguir fazer por algumas vezes, porque está imitando os outros. Não, imita Jesus e a essência vai ser natural. O estilo de vida que você transmite, qual que é? Cara, tem gente que fala do cachorro, fala da mãe, fala do pai, fala do docinho, fala disso.
Amém. Fala de Jesus também, cara. Fale de Jesus. Fala de Jesus, abençoa as pessoas. Que seja pelo menos assim, ó, que Jesus te abençoe. Que seja pelo menos isso, porque eu vejo às vezes 1 hora, 2 horas de status, de, sei lá, história, sei lá o que é esses negócios aí. As pessoas não revelam Jesus, cara. Não testificam de Jesus. Né? Não tem a ver com você falar mal. Não estou dizendo aqui que tem que falar mal, falar bem. Não é isso não, queridos. Eu estou falando de essência. Eu estou falando do legado que você está disposto a deixar para essa geração. Legado é uma coisa muito importante. Quantos pais aí morrem trabalhando para deixar recursos para os seus filhos, deixar um império, uma boa empresa estruturada. Meu irmão, a maior riqueza que um homem pode deixar para esse mundo é o legado de Jesus. Meus filhos, se eu perecer hoje, se eu partir hoje, se Jesus me chamar hoje, seus filhos vão dar continuidade às missões, ao evangelismo, à propagação do evangelho. Ah, pastor, mas eu sou muito novo, né? Eu nem sou casado ainda. Irmãos, tem muita gente que pode ser aí, seu seguidor. Eu não sei quantas pessoas você tem inscrito nos seus canais, mas as pessoas estão te seguindo por quê? Você não pode influenciar essas pessoas para Jesus? Será que isso não queima? Cara, é impossível amar a Deus e não amar as pessoas, não amar os perdidos. É impossível, cara, não falar de Jesus. Pastor, mas isso é fanatismo. Cara, eu quero morrer assim então. Eu quero morrer assim. Né? O David Oates, um evangelista, ele disse assim: se você fosse acusado de ser um cristão, haveria prova suficiente para que você fosse condenado. As pessoas lá no Império Romano, na época de Inquisição, algumas tentavam se esconder na casa dos outros. No Império, cara, nazista, na Segunda Guerra Mundial, as pessoas tentavam se disfarçar de polonês, de outros, mas os nazistas às vezes tinham homens que detectavam, porque não conseguia esconder quem eles eram de verdade. Meu irmão, a gente não consegue esconder a nossa verdadeira identidade. A gente não consegue. Se você é de Cristo, não tem como. Não tem como, a Bíblia diz, esconder a luz, colocar uma luminária em um lugar escondido. Não tem como cobrir a luz, cara. As trevas não compreendem as luzes. Vocês entendem isso? Não seja como o molde do mundo, não vos conformeis, não seja formado como esse mundo quer formar. O estilo de vida que temos é isso que vai marcar a sua identidade, né? Lembre-se aquele que Jesus disse isso: aquele que me negar diante dos homens, essa é forte, tá, queridos? Eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Às vezes a gente pensa que confessar Jesus como Salvador é só você ter dito lá no dia da sua aceitação a Ele. Dia após dia, eu entendo assim nesse contexto bíblico, dia após dia, nós temos confessado Jesus Cristo para o mundo como nosso único e eterno Salvador, ou nós temos negado? Amém? Pense nisso. Queria que você pensasse nisso. Para Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Feche os seus olhos, Pai, que nós possamos ser referência ao único que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, João Batista foi um homem que foi chamado para testemunhar daquilo que ele não viu, testemunhar da luz. Oh, Jesus, que nós possamos testemunhar. Gera essa convicção, gera essa transformação hoje natural. No nome de Jesus, Pai. Deus, eu quero falar, eu quero ter uma vida de trabalho, eu quero, Senhor, ter uma vida na escola. Eu quero fazer faculdade, aonde estiver, mas que possamos revelar, Deus, a glória do Senhor. Que possamos revelar quem nós somos, sem ter medo de negar o Senhor. Ainda que custe a nossa cabeça. Pai, hoje nós lemos 1 Coríntios 13, ainda que, Senhor, que nós entregássemos o nosso corpo para ser queimado. Se não tivesse amor, de nada adiantaria. Não nos deixe fazer, porque
temos como uma obrigação fazer, porque o verdadeiro o verdadeiro adorador faz por amor, faz porque te ama. Nós vamos revelar, Senhor, as tuas obras de dentro para fora, Deus. Ajude-nos a ser aquilo que o Senhor nos chamou, para a glória do teu santo nome. Como João Batista disse, eu não sou digno de amarrar nem a sandália dos teus pés, que eu diminua, mas que o Senhor cresça. Ah, Senhor, a estratégia que o Senhor tinha era manifestar o que o Pai designou. Essa era a estratégia evangelística do Senhor. Ah, se eu fazer isso, as pessoas não vão vir para Jesus. Pai, o Senhor nunca negou sua identidade. Quando o Senhor gerou a tua igreja, o Senhor perguntou aos seus discípulos: e quem vocês disseram que eu sou para o povo? E Pedro se levantou dizendo: eu disse que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ah, Jesus, e ele disse que não foi carne e sangue que te revelou isso, Simão Barjonas, mas foi meu Espírito. Senhor, nós não vamos conseguir testemunhar se for na carne, só se for pelo teu Espírito, ó Deus. Ah, Deus, e queremos a cada dia nos apropriar do teu Espírito Santo. Nós queremos a cada dia ser arregimentados por esse Espírito. Sela-nos, ó Deus. Batiza-nos, ó Deus, com fogo e com o Espírito Santo. Batiza, Senhor, aquele que está nesse momento sem a unção do teu Espírito, sem o fogo, Senhor. Ah, Jesus, faz queimar dentro dos nossos corações. No nome de Jesus. No nome de Jesus, assim oramos e entregamos esse momento para a glória do teu santo nome. Amém? Aleluia. Não é isso, queridos? Jesus te abençoe. Existe um fogo que arde em meu peito, que não me dá descanso. E eu não quero descanso. Amém? Aleluia. Vamos terminar aí louvando o Senhor, não sei quanto tempo falta, né? Vamos adorar, Daniel, mais um pouquinho. Glória a Deus, existe um fogo que arde em nosso peito. Quando a gente escuta a voz do Senhor, você já escutou essa voz lá, testificando no seu coração? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, eu tenho um fogo que arde em meu peito. Você tem esse fogo? Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Gastarei minha vida aos seus pés.
deixa queimar, deixa queimar. Aquele que já queimou não pode apagar o pavio que fumega. Eu creio que Deus está tocando. Se você está abrindo seu coração, Deus está te chamando. Venha, venha. Entra de novo na fornalha, entra de novo no fogo, entra de novo no dunamis de Deus. Amém? Que Deus abençoe com o amor de Deus, a graça do Senhor e a paz que excede todo entendimento repouse sobre sua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Até quarta-feira.